Hoje faço 30 anos e vou fazer um vídeo bastante especial. Os 30 momentos mais épicos que vivi como benfiquista. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa enganada. Amigo, hoje é o meu aniversário, portanto gostava de ter o teu apoio máximo. Não te esqueças de partilhar este vídeo, deixar um gosto e comentar. Estou a contar com o teu apoio. Malta, e normalmente o aniversário vem sempre com prendas. E tenho uma bastante especial de uns subscritores. Ora, vejam só. A página Amo o Benfica no Instagram mandou-me este candeeiro ou luz de presença, como preferirem. Reparem bem nos pormenores que há neste candeeiro. O símbolo do Benfica, depois tem o nome gravado, está mesmo espetacular e já agora agradeço a eles terem-me enviado. E isto ainda para mais no meu dia de antes. Obrigado. Se quiserem ter um candeeiro como este com o vosso nome, falem com eles e façam uma encomenda. São 20€ mais postos de envio. Para marcar esta data especial decidi fazer um vídeo assim um bocado diferente do habitual. Assim vou destacar os momentos mais especiais do Benfica nos últimos 30 anos. Há alguns vão ser mais gerais e outras são histórias mais pessoais. Obviamente que estes são os meus momentos. Vocês vão ter os vossos. Espero que gostem desta perspectiva um pouco diferente do canal. Esta também é uma boa forma de vocês ficarem a conhecer-me um bocado melhor. E vamos começar com o primeiro troféu que o Benfica ganhou depois de eu ter nascido, a Supertaça Cândido Oliveira de 1989. Nesta altura a competição ainda se jogava a duas mãos, mas o Benfica venceu os dois jogos frente ao Belenenses, e ambos pelo mesmo resultado, 2-0. Na primeira mão a 25 de outubro com golos de Vata e Lima. Já na segunda mão, a 29 de novembro de 1989, os golos foram de McKay, que marcou um autogol, e Magnusson. Obviamente com poucas semanas ainda não sabia o que é que estava a acontecer, mas este foi o primeiro triunfo que eu acabei por assistir do Benfica. Mas vamos já passar para o próximo, porque isto são muitos momentos. Quando eu estava quase a fazer um ano, a 23 de maio de 1990, deu-se a final da Liga dos Campeões entre o Benfica e o AC Milan. Um jogo que infelizmente acabámos por perder por 1-0, com o gol solitário a ser apontado por Frank Rijkaard na mítica final em Viena. E assim a série de derrotas consecutivas do Benfica em finais europeias continuava. Mas passemos para memórias mais alegres. O primeiro campeonato que o Benfica conquistou depois de eu ter nascido foi em 1990 e 1991. Os encarnados acabaram por terminar este campeonato com 69 pontos, com mais 2, o segundo classificado, o Porto. E ainda sem saber já estava a assistir a grandes momentos históricos do Benfica. Um dos momentos mais especiais que eu tive de infância foi a primeira vez que eu fui à Luz no jogo da Taça de Portugal, como podem ver aqui. Se a câmera quiser focar assim um bocadinho, aqui está, jogo da Taça de Portugal, Benfica contra a União de Leiria, e tive muita sorte deste jogo, porque o jogo foi prolongamento, portanto tive mais uns minutos extra de futebol. O jogo foi decidido no prolongamento com 2 golos de Marcelo aos 113 e 119 minutos. Foi começar a ir ao estádio da melhor maneira, com uma vitória bastante saborosa. Um dia muito difícil de esquecer foi quando Rui Costa saiu para a Fiorentina. Houve um jogo de pré-época em que Rui Costa até marca um golo. Eu estive nesse jogo, como podem ver aqui pelo bilhete. Isto demora sempre algum tempo a focar, mas já está focado. Foi efetivamente um momento muito marcante. Lembro perfeitamente da altura em que ele marca o golo e começa a chorar. E eu perguntei ao meu pai porque é que ele estava a chorar. E ele respondeu-me porque ele ama o Benfica. Acho que foi um momento muito especial na minha infância sobre o benfiquismo. Já que estamos a falar de despedida de grandes lendas do Benfica, tenho aqui um jogo muito importante do qual marquei presença. Ora, vejam só. A despedida de Michel Prédhomme. Para quem não conhece, um extraordinário guarda-redes, pertenceu ao Benfica nos anos 90 e ele despediu-se no jogo particular contra o Bayern de Munique. Infelizmente quem o substituiu foi Carlos Bócio, um dos maiores flops da história do Benfica. Já tive a felicidade de ver muitas goleadas no Estádio da Luz, mas esta foi a maior. Benfica Passos Ferreira corria a temporada 2001-2002 e o jogo ficou 7-0. Houve golos de toda a maneira e feitio, 2 de Tiago, 1 de Roger, outro de Nuno Gomes, mais um de João Manuel Pinto e 2 golos do mítico Matorras. Lembro-me perfeitamente de ir para casa super feliz por ver aquela goleada. O jogo que eu agora vou falar é muito simbólico para mim, pois foi o último jogo que eu fui assistir ao velho Estádio da Luz. Foi Benfica União de Leiria, pelos vistos eu tinha um grande prazer em ver o Benfica derrotar o União de Leiria. Foi uma vitória por 3-1, com um gol de Nuno Gomes e 2 de Simão. Esta foi a última vez que eu estive no velhinho Estádio da Luz e que deixa muitas saudades. E bem, também não podia deixar de esquecer este momento histórico. 22 de março de 2003, a velha Catedral recebeu o último jogo oficial, quando os encarnados receberam o Santa Clara. Simão Sabrosa apontou o último gol da velha Catedral de penalti numa vitória por 1-0 sobre os açorianos. Se é verdade que a vida é de despedidas, também é de boas-vindas, e este foi o primeiro jogo que eu fui ver ao Estádio da Luz. O primeiro jogo das competições europeias que o Benfica participou no novo Estádio da Luz, frente ao Molde, em que o Benfica venceu por 3-1, 2 golos de Nuno Gomes e um de Giovanni. Ainda me lembro do meu entusiasmo a ver tudo de novo,
foi espetacular. Esta foi apenas a primeira viagem de muitas que fiz até ao novo Estádio da Luz. Vou falar agora de um momento muito triste e que ainda me marca. Só de falar disso fico arrepiado. 25 de janeiro de 2004. A maior parte de vocês já sabe o que é. A morte de Feer. O jogo em Guimarães estava quase a acabar. O Benfica tinha conseguido uma vantagem nos últimos minutos e de repente, em direto, Feer cai inanimado no chão. E todos sabemos o que é que acontece. Foram imagens de uma violência imensa e que ainda hoje é muito difícil de comentar. O desespero dos jogadores, a forma como tudo aquilo foi, enfim, foi um dos momentos mais negros da história do Benfica. Eu, de certa forma, e na minha ingenuidade, achava que os jogadores do Benfica eram uma espécie de heróis. E ver assim um jogador e uma vida tão jovem a desaparecer é duro, é muito duro. E foi muito marcante para mim. Mas agora vamos falar do primeiro título que eu festejei à séria. Foi a Taça de Portugal 2003-2004, no qual a grande final foi entre Benfica e Porto e o jogo só se decidiu no prolongamento. Os encarnados levaram a melhor com gols de Fissas e Simão Sabrosa. O Porto, nessa mesma época, tinha-se sagrado campeão europeu. E na temporada seguinte pude finalmente celebrar um campeonato. A grande vitória da velha raposa Giovanni Trapattoni. As vitórias não eram bonitas, mas era uma equipa extremamente eficaz. O Benfica acabou o campeonato com 65 pontos, mais 3 com o Porto, segundo classificado. No dia em que o Benfica ganhou o campeonato, eu fiquei completamente maravilhado, com tantas pessoas na rua a festejar. Foi uma coisa incrível. Agora vou falar-vos de um jogo especial, talvez o meu preferido, em que eu estive no Estádio da Luz. Vou-vos mostrar o bilhete. É um jogo da Liga dos Campeões 2005-2006 entre Benfica e Manchester United. O mítico jogo em que Beto marcou um golo. Este foi um jogo muito especial para mim porque foi um sonho tornado realidade. Foi ver as minhas duas equipas preferidas a enfrentarem-se. Benfica de um lado, Manchester United do outro. E a cereja no topo do bolo foi a vitória do Benfica numa grande vitória europeia. Nessa temporada o Benfica continua a brilhar na Europa e consegue um triunfo histórico nos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Liverpool, que era o atual campeão europeu. O Benfica, além de vencer o jogo na Luz com gol de Luizão, ainda vai à Inglaterra derrotar o campeão europeu por 2-0 com gols de Simão Sabrosa e Micoli. Um grande triunfo europeu. Um momento difícil de esquecer foi o regresso do maestro ao Benfica. Rui Costa regressou ao Benfica 12 anos depois de abandonar a Luz. O antigo internacional português acabaria por regressar ao seu clube de coração para terminar a sua carreira futebolística. Isto depois de ter passado vários anos em Itália, na Fiorentina e no AC Milan. Agora vou contar-vos uma história bastante pessoal. Corria a época 2007-2008 e o Benfica ia enfrentar o AC Milan para a Liga dos Campeões. A equipa italiana tinha craques como Maldini, Seedorf, Kaká, Shevchenko, era uma equipa de estrelas. Este era um encontro que eu queria muito ir porque tinha jogadores de muita qualidade no Estádio da Luz. Eu nessa altura estava em Setúbal e durante a viagem até Lisboa descobri que tinha perdido o bilhete. Foi o pânico total. Liguei para o meu pai já em lágrimas e ele disse-me: vai ao Estádio da Luz que a gente arranja maneira. E não é que ele arranjou mesmo e acabámos por ver o jogo em conjunto. A partida acabou por ficar empatada, mas ao menos tive a oportunidade de ver este grande jogo. Talvez aquele que foi o meu primeiro momento alto no jornalismo foi quando fiz uma análise ao Vitória de Setúbal Benfica da 18ª jornada na temporada 2010-2011. Infelizmente o Benfica não ganhou esse jogo. Houve um empate 1-1 com 2 autogolos, um de Ricardo Silva, outro de David Luiz. Assistir a este jogo foi uma experiência nova porque estava em trabalho e tinha que fazer uma análise rigorosa e isenta àquilo que foi o jogo. Mas mesmo assim, apesar do resultado menos positivo, gostei muito da experiência. Foi nessa época, na primeira de Jorge Jesus, que o Benfica dominou por completo o campeonato português. Os encarnados somaram 76 pontos, mais 5 o Sporting de Braga, que ficou em segundo lugar. Esta foi a época do rolo compressor de Jorge Jesus. Eu sei que ele neste momento não é um treinador muito apreciado na massa associativa, mas esta foi uma extraordinária temporada que o treinador teve bastante mérito. Tenho muito orgulho na minha carreira de jornalista, mas talvez a notícia que eu tenho mais orgulho de publicar foi o exclusivo de que Jan Oblak ia ser reforço do Benfica. E esta história não acaba aqui, não vou dizer qual é que é o nome do editor, mas quando eu lhe dei essa notícia, ele disse que era só um jogador zeco que tinha chegado ao Benfica que não ia triunfar. Bem, estava enganado. Outro momento bastante especial que tive na minha carreira de jornalismo foi ter feito uma análise à 6ª edição da corrida António Leitão, que é uma corrida que o Benfica faz todos os anos, e durante essa prova, além de ter entrevistado muitos atletas do Benfica, ainda tive a oportunidade de fazer algumas perguntas ao presidente Luís Filipe Vieira. Vou partilhar com vocês um dos momentos mais épicos que eu tive graças ao jornalismo. Fui ao Estádio da Luz acompanhar uma campanha publicitária para o Penalty Kick, mas qual não foi o meu espanto quando convidaram a marcar um penalti em pleno Estádio da Luz. Para mim foi a concretização de um sonho, cobrei o penalti diante do Palazzi e consegui marcar. Foi mesmo uma emoção muito grande conseguir fazer isso no Estádio da Luz.
É uma daquelas memórias que eu não vou esquecer nunca. Esta temporada deve ser a mais traumatizante que eu tive como adepto do Benfica. Estou a falar da terrível época 2012-2013, onde o Benfica esteve perto de ganhar tudo, mas acabou por perder nos últimos minutos. Esta foi a época em que perdemos o campeonato nos últimos minutos contra o Porto, a Liga Europa nos últimos minutos contra o Chelsea e a Taça de Portugal nos últimos minutos contra o Vitória de Guimarães. Mas depois de uma grande queda veio uma grande conquista. E na época seguinte, em 2013-2014, o Benfica consegue o inédito triplete. Ou seja, consegue vencer o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga. É até agora a única equipa a ter conseguido conquistar os 3 títulos nacionais. Esta acabou por ser uma temporada histórica onde o Benfica tinha uma equipa quase perfeita. Esta época de 2013-2014 tinha sido inesquecível se tivéssemos ganho um jogo. Já sabem qual é que eu estou a falar. O jogo de Sevilha, em que perdemos nas grandes penalidades contra os espanhóis. Ainda para mais injusta como esta derrota foi. Acho que foi uma das derrotas mais tristes que eu tive. Acabei o jogo em lágrimas porque pensava que era desta vez que íamos conseguir ser campeões europeus. Infelizmente ainda não foi desta, mas acredito que um título europeu está muito perto. Estes momentos ficavam incompletos se eu não falasse da queda de uma lenda. A morte de Eusébio a 5 de janeiro de 2014. Aquele que foi o melhor jogador do Benfica da história, que ajudou os encarnados a ganhar inúmeros títulos e tornou a equipa da Luz uma das melhores do mundo. Os seus golos e a sua qualidade nunca vão ser esquecidos e a sua carreira vai ser sempre lembrada como um dos grandes do futebol mundial. Talvez um dos campeonatos mais saborosos que pude celebrar foi 2015-2016, primeiro porque foi envolto em polémica com a saída de Jorge Jesus para o Sporting e de Maxi Pereira para o Porto. E depois porque houve uma incerteza até ao fim de quem é que ia ser campeão. Houve uma luta titânica entre o Benfica de Rui Vitória e o Sporting de Jorge Jesus. No fim prevaleceu o Benfica com 88 pontos, apenas mais 2 que o Sporting. Além disso, o Benfica, que tinha começado mal o campeonato, consegue uma extraordinária recuperação. Foi mesmo um daqueles campeonatos inesquecíveis e foi bastante saboroso. Agora vou falar-vos de um momento inédito no Benfica. O tetracampeonato, que foi conquistado em 2016-2017. Nestas 74 jornadas assistimos a um momento histórico. O Benfica finalmente conseguiu vencer 4 campeonatos de seguida. As Águias acabaram a época com 82 pontos, mais 6 que o segundo classificado Porto. Foi uma campanha extraordinária com imensos momentos emblemáticos. Acho que acaba por ser um dos campeonatos mais marcantes pelo peso histórico que acarreta. Malta, e tinha que falar do último campeonato que conquistámos. A Reconquista. Não foi nada fácil, foi uma recuperação incrível que o Benfica conseguiu. Começámos a temporada com Rui Vitória e as coisas não estavam a correr bem e a meio do campeonato a estrutura encarnada decidiu apostar em Bruno Lage e em boa hora o fez. A equipa começou a ter excelentes exibições e parte por uma segunda volta incrível onde apenas empata um jogo. Além disso ainda conseguiu marcar 103 golos, uma temporada inacreditável. No final o Benfica conseguiu conquistar 87 pontos e ficou com mais 2 que o segundo classificado, o Porto. Aproveito também para partilhar um momento bastante recente. A despedida de Jonas. Quem acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu sou um grande fã do Pistolas, portanto foi com muita emoção que eu fui ao Estádio da Luz de me despedir dele. Ora, vejam estas imagens. Acho que isto diz tudo. Muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários #Momentos Gloriosos. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos à Benfica podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas!